Mas eu proponho que a gente vá para Brasília, direto para a capital federal, pessoal, que hoje está bem agitada. E isso porque o STF começa a ouvir 8 acusados do núcleo central da tentativa de golpe de Estado ali em 2023. Jair Bolsonaro, inclusive, será ouvido. O ex-presidente Bolsonaro estará entre os presentes nesse novo capítulo. Ninguém melhor que Bruno Pinheiro, nosso repórter Bruno Pinheiro, diretamente da capital com mais informações. Fala, Brunão. Bom dia. Traz aqui para a gente a cronologia, a expectativa e também o rito que é aguardado nesse momento que pode ser decisivo para caminhar para uma resolução. Inclusive, muita gente dizendo que o STF está mirando para bater esse martelo antes do final do ano. É a sua expectativa também? Bom dia. A expectativa é que isso se encerre ainda este ano, até lá por volta de novembro, esse julgamento seja concluído. Ótimo dia a você, André, a quem nos acompanha aqui no Morning Show na Jovem Pan. Este importante depoimento não só de Jair Bolsonaro, como também dos outros réus que estão nesse núcleo 1, que é considerado um núcleo importante, que tinha todo esse desenvolvimento ou planejou essa tentativa de golpe de Estado, de acordo com a investigação. Jair Messias Bolsonaro já tem dito para os aliados que será um momento importante de estar ao vivo, de acordo com Jair Bolsonaro, olho no olho com o ministro Alexandre de Moraes, então, no Supremo Tribunal Federal. Um esquema de segurança reforçado, assim como foi aquele julgamento inicial para acatar ou não esta denúncia, a segurança reforçada, e os réus vão estar lá dentro deste plenário na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Como vai funcionar? Os réus vão sentar em locais diferentes ali, estarão separados, os advogados também estarão na mesma sala e Mauro Cid será o primeiro a ser ouvido neste depoimento. O que diz a lei é que aquele que fecha o acordo de delação é o número 1 a falar. Então, ele vai falar, vai dar explicações, vai ser questionado pelos ministros e aí isso será de conhecimento dos outros réus quando serão questionados também. Então, para a gente entender, eles também têm a oportunidade e o direito de ficar em silêncio, de não auto se incriminarem na verdade, mas tem uma expectativa por parte de Jair Bolsonaro de falar, de estar de frente do ministro relator Alexandre de Moraes e de rebater algumas informações. Ele acompanhou inclusive os outros depoimentos de nomes que foram indicados, os questionamentos que foram feitos pelos os advogados. Ele ficou em silêncio, não fez pergunta e também não respondeu claramente nada, mas acompanhou e agora então será a oportunidade hoje às 15 horas no Supremo Tribunal Federal. Somente esses nomes estarão lá dentro do plenário, então teve toda uma logística, até mesmo a circulação interna de jornalistas, de servidores, de visitantes no Supremo Tribunal Federal para se dedicar tão somente a esta agenda. Haveria ainda hoje uma audiência sobre o marco temporal. Essa audiência foi remanejada para quarta-feira, já que não tem horário para encerrar o depoimento desta segunda-feira. Então, a expectativa de que, de fato, seja uma oitiva longa com todos esses nomes e com vários questionamentos. Não tem expectativa de algum réu ficar em silêncio. A expectativa é que todos possam dar explicações e novas revelações sobre o emblemático 8 de janeiro, que, de acordo com a investigação, vinha sendo planejado já no governo de Jair Bolsonaro. André. É isso aí, Bruno Pinheiro. Obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos e, claro, bom trabalho por aí. É isso aí, pessoal. Parece que, enfim, acho que está todo mundo aqui na mesma página, no sentido de que a gente deveria evitar, pelo menos, que o Supremo Tribunal Federal e a turma que está conduzindo essa situação, que ela vire um verdadeiro octagon político, um ringue político com diversas narrativas se contrapondo e narrativas prevalecendo sobre a interpretação da lei, que, enfim, deveria ser o que a gente deveria estar primando nesse momento e não, enfim, se tornando essa grande show de narrativas, né? Mas, enfim, já é o próximo capítulo desse enredo longo, multifacetado, complexo. Quero entender a expectativa de vocês, olhando adiante, como é que esse próximo capítulo pode acabar se desenrolando. Vamos começar com a Aninha Beatriz Dias, pode ser? Vamos lá, Aninha. Vamos lá, André. Eu entendo a sua crítica com relação à espetacularização desse julgamento,
mas ele é o julgamento mais importante do país atualmente. E sim, a oitiva das pessoas que estão sendo acusadas e também do delator faz parte do procedimento. Então, isso não é que não tem nada de extraordinário, de extravagante. E aí, com relação ao conteúdo dos depoimentos em si, eu entendo que todas as pessoas que serão ouvidas hoje estão muito bem assistidas por advogados absolutamente capacitados, que certamente instruíram muito bem para que eles, de forma nenhuma, reconheçam qualquer tipo de ilicitude, qualquer tipo de prática criminosa. E aí, provavelmente serão feitas tentativas de esclarecimento a respeito dos fatos, que são, sim, nebulosos. Mas lembrando que, normalmente, num procedimento como esse, em especial, quando a gente tem uma delação premiada, essa delação, para ser validada, tem que ser acompanhada de outros elementos de prova. Não basta, não é a sua palavra contra a minha, não é assim que funciona. E eu aqui, mais uma vez, faço votos que sejam produzidas todas as provas possíveis e para que todos tenham um julgamento absolutamente justo, transparente e imparcial. Hoje, para mim, é só mais um capítulo disso. A gente só espera que a guerra política não se sobreponha realmente à capacidade de trazer uma resposta definitiva e colocar uma pedra nesse capítulo trágico da vida nacional. É o que a gente espera, sinceramente. Rodolfo Marins, agora parece que botaram todas as tipificações imagináveis do Código Penal, tudo do mesmo balaio, tudo do mesmo baralho, bota a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio público, enfim. Complexo é pouco para descrever esse emaranhado penal todo que a gente está diante aqui, né? Com certeza, Marinho. Se você me permite, eu preciso discordar um pouco da minha amiga Ana Beatriz, quando fala que o processo está sendo respeitoso. Não está sendo respeitoso. Sabe por quê? Porque na semana passada, o ministro relator Alexandre de Moraes recusou um pedido da defesa de Bolsonaro para que ele tenha mais tempo para averiguar todas as provas. E o ministro disse que todas as provas estavam nas nuvens, né? Estavam na nuvem, no tal do iCloud. Quando foram buscar, faltavam elementos nessa prova da sustentabilidade para a argumentação de defesa. Ou seja, a gente já está vendo um erro nesse meio jurídico do devido processo legal que devia estar sendo respeitado e não está sendo respeitado, tá? Não é a opinião só de alguém que está na área do direito, mas a opinião de outros juristas também que fazem parte e estão analisando esse caso desde que ele começou. Que, aliás, nunca houve tanta rapidez para se esclarecer se houve golpe ou não, ou se houve algum tipo de crime no país, quanto está sendo agora esse feito pelo STF em relação a suposta, né, tentativa de golpe do 8 de janeiro. Eu não quero fazer defesa de Bolsonaro aqui, tampouco agredir o STF. A minha colocação é simplesmente pelos embargos e saber que o devido processo legal deve ser, sim, respeitado e não está sendo respeitado. E sobre a oitiva de hoje, eu queria ver, na verdade, nós sabemos que isso não pode acontecer, nem remotamente falando, mas o Bolsonaro indagando o Mauro Cid sobre algumas colocações. Sim. E o Mauro Cid também indagando o Bolsonaro sobre algumas colocações. A oitiva vai ter os dois... Perdão, vai ter os dois ali frente a frente, mas um não pode falar com o outro, vai ficar a critério dos advogados. E eu quero muito assistir a partir das 3 horas da tarde esse julgamento, essas oitivas. Meus amigos, é a primeira vez que um ex-presidente vai estar ali na condição de réu por crimes de atentado contra a ordem democrática vigente aqui no nosso Brasil, o que por si só já é não só inédito, mas é revelador do que está posto. Agora, realmente, são cenas que podem ser, enfim, assim, um divisor de águas ali para realmente chegarmos a um mínimo de resposta e de verdade no meio dessa contraposição eterna de narrativas e truques políticos e um tentando, enfim, limpar a sua própria barra, mas eis que, enfim, a verdade há de prevalecer e há de aparecer. Desde que, como o Rodolfo Marins colocou, mano, e acho que aqui você também vai, pelo menos, assinar embaixo, que todo direito à ampla defesa ao contraditório, o rito legal, possa ser observado, coisa que acho que de forma desapaixonada a gente consegue cravar que não está sendo em algum grau. Qual é a sua visão, olhando adiante? Minha visão é que a democracia é falha, mas ela é sempre superior a qualquer ditadura. Boa. Né? Então, a gente não pode perder isso de vista. Aqueles que achavam que um cabo e um soldado fechariam o Supremo Tribunal Federal estão tendo que encarar o Supremo Tribunal Federal com suas virtudes e vícios, com seus defeitos e com suas qualidades. E o ponto central é que todos tenham o direito à ampla defesa, advogados extremamente bem qualificados e que a gente possa, como país, sair dessa história tentando ter um aprendizado institucional. Porque ao longo da história da nossa República tivemos diversas tentativas de golpe de Estado e nenhuma jamais
foi punida. Eu acho que é muito importante que, averiguados os fatos, com elementos de prova, com transparência, a gente consiga separar o joio do trigo e fazer com que aqueles que efetivamente tentaram qualquer modo de permanecer no poder ou de não reconhecer o resultado eleitoral que perderam, que sejam devidamente punidos, porque não podemos, na democracia brasileira, transigir com aquilo que é essencial. O poder de definir quem governa o Brasil é do povo por meio das urnas e não da vontade de um militar ou de uma quadrilha que busque evitar a saída do poder. Então, na minha visão, sim, esse é o ponto essencial e do ponto de vista da iconografia política, teremos um paralelo aí no encontro entre Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes com aquela cena do atual, na época, ex-presidente Lula, diante do então juiz Sérgio Moro. Eu acho que vai ser inevitável fazer esse paralelo simbólico entre a cena do julgamento do ex-presidente Lula e agora a cena do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A justiça não é, ou pelo menos não deveria ser, uma extensão do bate-boca político corriqueiro que todo mundo aqui acompanha no dia a dia, mas eu acho que como diria minha falecida avó, esse trem já saiu da estação há muito tempo. Então parece que é assim que a banda vem tocando, segue tocando aqui no nosso Brasil. Claro que no centro, uma espécie de maestro desse próximo capítulo é o delator. Ele que vai produzir a trilha sonora, talvez os 8 réus ali, um querendo desmentir o outro, ou de alguma forma puxar o tapete do outro para poder limpar a própria barra. Será que esse é o espírito que a gente vai estar diante nesse próximo round, por assim dizer? Não queria usar essa expressão aqui, mas acho que descreve bem o clima que está posto. Mas, claro, no detalhe, a partir de 14 horas, confere, David de Tarso, inclusive, David de Tarso, minha dupla David de Tarso, se juntando a nós aqui no palco do Morning Show. Fortes emoções é o que nos aguarda aqui. Vou fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo, pessoal. Sintonizados pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue a todo vapor e volta para vocês já. David, sua expectativa e a gente segue adiante aqui. Pois é, muitas narrativas vão ser geradas em torno desse tema, né, Marinho? Inclusive, durante o fim de semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve aqui em São Paulo, tirando foto com apoiadores, até mesmo para demonstrar que politicamente ele é muito ativo, muito querido. E há muitos questionamentos também em relação a isso, né? De que o próprio presidente eleito da República, o presidente Lula, não consegue, muitas vezes, ir a determinados locais e o ex-presidente Jair Bolsonaro consegue, mesmo diante de uma possibilidade de condenação e estando inelegível. Então, essas narrativas também vão sendo geradas em relação a esse julgamento e o ex-presidente demonstrando força ao tirar fotos e receber o carinho dos apoiadores. Meus amigos, o Supremo Tribunal Federal, na sua primeira turma, virando uma espécie de ringue político, 8 réus frente a frente, do general ao delator, com o ministro relator ali regendo essa situação. Eu tenho certeza, já que o Mano mencionou ali a questão da iconografia política, será realmente um open bar de iconografias históricas, promete faíscas, fortes emoções, mas a gente sinceramente espera que a justiça possa prevalecer e que a justiça seja minimamente imparcial nesse momento. Difícil, mas eu acho que a gente deveria aqui fazer esse papel de pelo menos lembrar que há certos princípios ou certos ritos invioláveis que deveriam reger a forma com a qual a justiça se desenrola e se dá nesse país. De qualquer modo, uma certeza, entre tantas incertezas, é que a Jovem Pan vai te deixar muito bem informado na medida que isso for se desenrolando. A expectativa do depoimento de Jair Bolsonaro nesse novo capítulo é para quarta-feira. Enfim, o vozerio lá dos bastidores em Brasília já dão conta que querem partir para uma resolução até o final do ano, nesse ano ainda pré-eleitoral, e isso também indica, talvez, um cálculo político por trás. Imagina trazendo, Mano Ferreira, uma solução ali até o final do ano, as pessoas ali um pouco dispersas, não dando, enfim, talvez com menos senso de urgência naquela virada do ano. É do brasileiro, é normal do ser humano, eu diria. Você acha que isso já ditaria o tom para o que a gente pode ver para o ano que vem? Olha, sem dúvida alguma, se a gente vê a cena do ex-presidente Jair Bolsonaro vir a ser preso numa eventual condenação, isso deve ter algum impacto no jogo eleitoral e na imagem pública que a população tem do ex-presidente. Vale lembrar que a maioria dos brasileiros não vive acompanhando o noticiário político todos os dias, assim como nós, né? Muitos brasileiros estão
mais preocupados em garantir o seu pão cada vez mais caro, inclusive, no supermercado a cada vez que vai fazer as compras, e não acompanha o noticiário em todos os detalhes. Então, momentos como esse, que vão gerar esse momento imagético do presidente sentado literalmente no banco dos réus, respondendo a uma acusação tão grave como a de um golpe de Estado, sem dúvida alguma, vai ser um momento muito importante para uma redefinição do tabuleiro político brasileiro. O que as últimas pesquisas já mostram é um cansaço da população brasileira a respeito da polarização, né? Apesar de Lula e Bolsonaro aparecerem ainda liderando as pesquisas, ao mesmo tempo as mesmas pessoas respondem que gostariam de votar em outras opções, que gostariam que nem Lula nem Bolsonaro estivesse nas urnas. Meus amigos, no fim deveria preocupar qualquer pessoa que aprecie o direito nesse país que processos políticos e penais acabem descambando aí para essa coisa espetaculosa. E claro, no detalhe aqui para vocês, à medida que esse próximo capítulo for acontecendo, na programação da nossa